que faz a gente ter certeza de que a coisa ainda é muito feia, muito séria e muito grave? O padrão de pensamento da maioria e a degradação do ser humano. Vocês querem ver só? Quantas pessoas morrem por ano em atentados terroristas? Quantos? 12, 14, 16 mil pessoas. Por atentados terroristas. Quantas pessoas morrem no mundo por causa de homicídio? Pô, difícil, hein? 1 milhão? 200 mil 200 pessoas. mil. Tá? Quantas pessoas morrem no mundo por causa de guerras? 400 mil? 400 mil. Né? Juntando agora com as guerras da Ucrânia e de Israel. Aumentou. Por volta disso, vamos colocar 600 mil. Quantas pessoas morrem no mundo por causa de suicídio? 800 mil pessoas. Caramba. Ou Chocante, seja, hein? nós somos mais perigosos a nós mesmos do que o mundo externo é para nós. Por que você acha que o pessoal da ONU colocou o Setembro Amarelo? Por causa da saúde mental? Por causa do número de suicídios? Por que você acha que no metrô aqui de São Paulo colocaram aquela segunda porta, aquela segunda parede que fecha e não deixa ali aberto? No Fórum Trabalhista também, né? Sabia? No Fórum Trabalhista também. Lá tem uma ambulância de plantão, né? E por que a gente está passando por isso? Porque o ser humano, ele tá assim, quando você se afasta do natural, você começa a viver só as exacerbações, você começa a perder a tua essência. Você começa a perder a verdade do porquê que você está aqui. A gente não está aqui a desfrute, nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para sair dessa encarnação um pouco melhor do que quando a gente chegou. Agora, quando você só pensa em balada, festa, oba, papapá, isso é ruim? Não, não é ruim. Mas a tua vida não pode ser só isso. Quando você não se preocupa com a questão do meio ambiente. Quer ver um outro exemplo? Eu colocava até uns anos atrás gasolina no meu carro. Hoje eu não coloco mais, é só álcool. Enche mais o saco? Enche, cara. Tem que ir mais vezes no posto. Mas eu estou fazendo alguma coisa para o planeta não ser tão contaminado em termos, né, de emissão de gás carbono na atmosfera. Então, quando a gente vai perdendo esses valores... Você quer ver uma coisa? Eu vi essa semana ainda. A internet, algumas redes sociais, como o Facebook e tudo, elas são altamente prejudiciais para a saúde mental de quem assiste. Por quê? Você abre aquilo lá, só tem gente bonita, gente sarada, gente na piscina, gente na balada. Você olha para sua vida e fala, caraca, eu não sou nada disso, velho. Dá depressão. Você fica mal. E aí foram entrevistar, a matéria não parou por aí, as pessoas que estão lá bonita tudo. A vida das pessoas é um horror. Exato. Não são aquilo lá. Aquilo é marketing. Aquele café da manhã bonito, sabe? Tipo, olha, eu tô comendo frutas, cereais e suco de laranja e não sei o quê, e daqui pra academia, e depois da academia pra piscina. A vida da pessoa não é aquilo. Só que se vende como se aquilo fosse uma verdade. Isso gera uma depressão, gera um mal-estar. Só que, assim, Allan Kardec, né, que codificou o Espiritismo, tem um dos livros dele chamado... Vou lembrar o nome do livro, tá? Obras Póstumas. Na verdade, não é um livro dele, foram citações dele que foi publicado depois da morte dele. Tem um pedaço dele no final chamado Minha Missão, que diz: reconhecereis aqueles tempos pela loucura que imperará no mundo e pelo alto grau de suicídio, principalmente entre as crianças. É só você ver. Tem criança de 5 anos hoje se matando.
Cara, uma criança de 5 anos se mata por quê? Desculpa, não é uma brincadeira, meu. O Danone estava estragado, o Todinho não estava No colégio que a gente estudou, no colégio, não faculdade, tem um monte que se joga da ponte que tem ali perto. Por quê? Porque, cara, você tem hoje um destempero, uma falta de... Quer ver uma coisa? Eu tenho um amigo que morava, ele já não está mais nem aqui em São Paulo, num apartamento de alto padrão no Tatuapé, tá? Lá no bairro que eu moro. E um dia eu desci com o filho dele, a gente foi no playground lá, e tinham 15 crianças numa gangorra. Gangorra, aquele negócio que senta um do lado, outro do outro, faz isso, né? É um de cada lado. Tinha 8 de um lado e 7 do outro. A gangorra não fazia isso, ela fazia isso. E aí, eu falo assim, né? Meu, vocês vão detonar o brinquedo. Sabe o que um dos meninos falou? Menino de que? Ele devia ter uns 8, 9 anos. Meu pai paga. Essa mesma garotada entrou no elevador e detonou o elevador. O síndico foi lá e deu um crau. O pai chegou nele e falou assim, se você abrir a boca para falar do meu filho de novo, meu amigo, eu te processo. Caramba. Você é empregado aqui, eu mando, ele faz o que ele quiser. Que valor que você está passando para uma criança dessa? Você pode fazer o que você quiser e tá tudo bem? E tá tudo certo? Qual seria a solução na sua visão? Cara, Se é que tem. é respeito principalmente ao meio que você vive. Mas como acender esse grau de conscientização nas pessoas? Ah, e é um trabalho individual, né? Ó, o que vocês estão fazendo aqui já é um exemplo disso. Mas sabe qual um outro ponto? Entendeu? É divulgar alguma mensagem mais elevada e rezar para que uma pessoa dessa assista um programa de vocês e fala, pô, olha o que a Monja Coen falou. Olha o que o Wagner Borges falou. Olha o que o Marco falou. Marco falou. Tá, Zé Ruela Imagina. nessa história, mas... Mas sabe qual é o problema disso? Essa criança vai crescer com esse pai que muitas vezes é bem sucedido, regado a redes sociais, e regado a muitas coisas que passam na televisão, e esse cara ele vai comer, ele vai ser vegano, ele vai falar que ele anda de patinete, não anda de carro. Só que quando ele tá lidando com a empregada da casa, com o porteiro do prédio, com o motorista do ônibus, com o próprio filho, com a própria esposa, ele é um primitivo. Exatamente. E aí ele passa uma imagem de que ele é todo descolado, evoluído, e na verdade ele é a pessoa mais primitiva que tem. Então, mas aí não tem o que salva, né? não vai dar para colocar uma âncora nele e falar, você vai ficar na Terra. Não, meu. Esse vai embora. As escolas não deveriam ter um papel fundamental? Cara, as escolas deveriam ter um papel fundamental, os governos deveriam ter um papel fundamental, a família deveria, as igrejas deveriam ter um papel fundamental. Sabe, todo núcleo onde tem um aglomerado de pessoas... Educacional, né? Deveria ter, mas acontece que os próprios responsáveis hoje estão tão contaminados quanto nós. Exatamente. Então, assim, não dá mais para esperar nada lá fora. A gente tem que trabalhar o nosso interno e a gente garantir o nosso, porque, na verdade, a única pessoa que a gente pode salvar é a gente. E se de quebra a gente conseguir passar uma mensagem para alguém conseguir ouvir, sabe, falar, opa, peraí, verdade, pô, deixa eu dar um ajuste de sintonia fina aqui nos meus valores, né? Aí tudo bem. Caso contrário, ninguém vai fazer por você, não. É que a gente se preocupa um pouco, porque a maioria das pessoas que assistem a gente e que gostam de bater esse papo, né? E que se preocupam com o autoconhecimento, tendem a ser pessoas mais velhas. As pessoas mais jovens, não. Então essa que é a nossa preocupação, né? Pô, legal, a gente está passando uma mensagem aqui, imagino o pessoal que está assistindo a gente, vários dão cliques, né? Porque a gente recebe comentários das pessoas falando que estão recebendo esses cliques, mas e as pessoas que nem se dão conta que existe o interno? Tem pessoas que nem sabem que existe o interno. Olha, é difícil a gente chegar no âmago de um ser desse
quando ainda falta tanta coisa a ser pavimentada nessa estrada até chegar lá nesse fundo dele. Aí é a vida, são as questões, as dores, sabe? Os traumas. E aí é um planeta primitivo que vai Ser habitado ser habitado por essa... por essa gente. É uma questão realmente de fórum muito íntimo, onde você vai poder fazer. Você quer ver só uma coisa maluca? Se você procurar também na internet, existe um estudo chamado Brasil 2030, que foi feito acho que em 2012, começou a ser feito em 2012, acabou em 2015. Demorou 3 anos para ser feito esse estudo. O governo contratou uma empresa, gastou, eu não vou saber os valores exatos agora, mas tipo 3,5 milhões de reais para fazer esse estudo. E lá nesse estudo Brasil 30, por que chama Brasil 2030? Porque tudo que ia acontecer no Brasil até 2030. Inclusive, o desastre no Rio Grande do Sul está lá, nesse estudo, de 2015, as queimadas agora no Brasil. Sabe o que fizeram com esse estudo? Engavetaram. Ou virou papel higiênico, né? Ou virou papel higiênico. Então, solução tem. Basta ter atitude, basta a gente ter consciência. Mas existe um interesse, parece, da grande mídia, dos governos, em vez de ir para esse caminho que você está falando, em manter a população ignorante, parece que é uma guerra cultural. O que funcionava no passado, eles estão querendo destruir, que você está falando, família e por aí vai. Ou seja, eles não estão trabalhando em prol disso, eles estão trabalhando para a gente cada vez ter uma frequência mais baixa. E muitos ignorantes então, acabam acreditando nessa narrativa. Mas você sabe que eu caminhava nesse pensamento, nessa linha, e hoje eu chego assim, não tem inocente nessa história. Não dá para dizer que a população é toda, entre aspas, coitada, que é manipulada por governos. Tá? Eles têm a responsabilidade deles? Tem. Só que a população é tão copartícipe nessa história quanto. Você quer ver só um exemplo? Vamos lá. Se a gente pegar, e aqui eu vou dar nome aos bois só para a gente elucidar. Vou pegar assim, os 2 maiores expoentes do extremo que a gente tem. Pega o Lula e o Bolsonaro. Coloca em praça pública. Dá um tiro na cabeça de cada um, corta o pescoço, põe fogo, esquarteja. Tá bem? Então, resolveu o problema? Não. Não. Porque a população vai continuar do mesmo jeito. Então, assim, eles têm o grau de responsabilidade deles, sim, mas a população, o povo, é tão responsável quanto. Se você vai conversar com as pessoas hoje, e aí vem aquilo que eu falo, você viu que você estava falando, por exemplo, o show da Madonna que teve lá no Rio de Janeiro, enquanto o Rio Grande do Sul estava debaixo d'água. Tinham 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana. Quem que levou aquele pessoal de lá? Foi o governo? Não. Foram as pessoas que foram por livre e espontânea vontade. Foram por livre e espontânea vontade. Falta de empatia. E assim, vamos ser bem sinceros, um show horroroso. Eu sou músico, cara. Eu olhava aquilo e falava, não é possível. Sabe? Negócio muito mal feito, gastou-se uma bala para fazer aquele show. Muitos falam que era uma apologia ao satanismo até, né? Cara, tinha de tudo ali. A bagunça era tão grande que tinha para tudo que é gosto, cor, gênero, enfim. Mas você vê, enquanto estava se precisando, era para ter suspense, falar assim, não, vamos parar, vamos socorrer lá, vamos fazer. Não, cara, o pessoal estava em festa, estava em oba. Uhum. É praticamente uma Sodoma e Gomorra modernizada, tecnológica hoje. Os governos são responsáveis? São, lógico. Em Roma, na época dos grandes imperadores, Roma era o centro do mundo. A maior riqueza estava lá, as maiores tecnologias da época estavam lá, tinha as arenas, tinha show, tinha isso, aquilo, né? Então todo mundo ia para Roma. Por isso que se diz, todos os caminhos se levam a Roma. Então todo mundo ia para lá. Só que
os senadores romanos não eram burros. Eles falaram, cara, muita gente junta, desocupada, não dá boa coisa. Ainda com fome, daqui a pouco o pessoal começa a fazer rebelião. Aí eles tiveram a ideia maravilhosa. Quer ver? Não tem nada? Faz pão, que é barato. E circo. E dá para essa galera comer, barriga cheia. E aí eles fizeram cada vez mais as Eventos. arenas, né? Os circos, que tinha de tudo lá. O Coliseu romano, que era um dos maiores, ele era altamente tecnológico. Aquilo lá, para você ter uma ideia, eles enchiam de água, entravam barcos e simulavam uma guerra que teve não sei aonde lá, que esvaziava. O sistema de drenagem era um negócio colossal. Ou seja, pensa naquela época você vê um show desse. Aquilo tá seco em questão de horas e já tem outro... Coisa de maluco. Então, todo mundo ia para Roma. Pão Então, e circo, né? Pão e circo pro povo. E o povo, opa, tá maravilhoso. Nós temos pão e circo até hoje. Sim. Até hoje. Tá? Futebol, carnaval, comendo solto, né? E as cestas básicas, ver por aí afora. Bolsa né? Família. Bolsa Família, que tudo bem. Até Impressionante. hoje tá assim, até hoje tá nessa pegada. Não mudou. Então, por que não mudou? Porque a população não mudou. A população, a sociedade é uma pirâmide. Você tem o pessoal que está aqui em cima na cabeça, que manda, mas quem é que sustenta a pirâmide? É a base. O poder emana do povo. E a base é muito ruim. A nossa base é muito primitiva ainda. É muito atrasada. E é cômodo para ser assim. Porque a partir do momento que você sabe, você tem que se mexer. A partir do momento que você se conscientiza, você já não pode mais agir com determinados vícios, maneiras, hábitos que você tinha. Então, a ignorância é uma bênção. Eu não quero saber. Que é o ponto da reciclagem sua, né? Que é o ponto da reciclagem. Então, é melhor se manter na ignorância. Continuar fazendo bobagem, continuar votando em gente errada, não evoluindo. Quer ver só? Fala se falta emprego, né? Que não tem. Em São José dos Campos está sobrando emprego. Emprego de 15, 20, 30 mil reais por mês. Engenheiro aeronáutico, vai por aí fora. Tem gente preparada para isso? Não tem. Se você se formar engenheiro aeronáutico hoje, você está empregado amanhã. Mas o pessoal quer saber? Não. Que aula. Mas aí, por exemplo, se a gente saiu de um planeta primitivo e hoje a gente está em expiação e prova, nós vamos para um planeta de regeneração. De regeneração. Neste momento, como será o planeta? Quais serão as bases? Como O mundo de regeneração? Quando acontecer isso, todos os primitivos tiverem sido exilados. Boa dúvida. Boa dúvida. Vamos lá. Não é um mundo maravilhoso. Mas já é melhor, né? Não é o mundo. Só que é um mundo onde você tem pessoas que estão a fim de fazer alguma coisa. Não deu o exemplo da ponte? Uhum. Que o pessoal foi lá, se reuniu? É isso. Será um planeta mais consciente. Um planeta mais consciente. Você ainda vai ter pessoas com defeitos. Você ainda vai ter diferença entre as pessoas. Mas já dá para conversar melhor. Já dá para tentar chegar no meio termo. Sabe? O sofrimento vai ser menor dos seres O humanos? sofrimento vai ser menor, porque não é o mundo regenerado, é o mundo regenerando. É gerúndio. É gerúndio. Exatamente. Porque daí nós vamos cair num tipo de mundo, entre os 5 mundos, que você apontou no feliz, né? Depois por feliz. E aí no feliz, o que eles contam de como é um planeta? O mundo feliz, você ainda já não tem mais as provas. Você já está vivendo um mundo realmente em harmonia. É um mundo material, mas onde a tua alimentação... Aí sim cabe uma alimentação mais vegana, porque faz parte... É o natural da tua evolução. Não é exatamente o exemplo que você deu.
Ah, eu sou vegano, mas eu trato mal o porteiro. Eu sou vegano, mas eu pago pouco a empregada porque eu preciso trocar a minha Mercedes. Entendeu? Tentou o quê se ser vegano nessa altura? Nada, né? Desculpa. Então lá não. Então lá você vai ter uma alimentação muito mais natural. Você vai saindo cada vez mais do pensamento individual para um pensamento coletivo.